Bom, boa tarde a todos, eu sou o professor Leandro Cordioli. Essa é, eu acho que a 10ª live já do Grupo de Pesquisa em Filosofia do Direito. Hoje é dia 9 de junho de 2020. Nós estamos estudando as relações entre ética, política e justiça na obra de Aristóteles. Hoje, especialmente, eu vou pegar um trecho da Política de Aristóteles, no livro 7, em que ele fala do melhor regime político e discute qual é a educação na melhor cidade, né? Ou seja, na melhor constituição. Como eu venho dizendo já para vocês alguns encontros, por Aristóteles, tanto a lei quanto a educação tem um papel de formação cívica, como a gente viu inclusive no último encontro, né? Ela forma os cidadãos com virtudes éticas e políticas para o melhor desempenho da vida cívica. Então, a lei em Aristóteles, o direito, a finalidade da comunidade política não é apenas a preservação, a paz e a justiça. Ela tem uma finalidade ulterior e mais relevante, que é a vida boa. E para a vida boa é necessário haver uma formação cívica. Essa formação cívica depende de 3 fatores, que nem a gente vai ver nos próximos 2 encontros. O primeiro fator é a natureza, e ele diz, com a natureza a gente não consegue intervir, é da natureza da pessoa ter determinadas inclinações. O segundo fator é o hábito, e sobre o hábito a gente consegue interferir através da legislação. E o terceiro fator que a gente pode ter é a educação. Aí a educação, assim como a lei vai influenciar o hábito, a educação vai influenciar na razão. Mas ele estuda isso tanto na ética quanto aqui na política, propondo que se já não existem hábitos previamente instalados, se os discípulos que vão estudar ética ou política já não têm um caráter pré-formado, com valores enraizados de determinada forma, a educação é inútil, né? Porque você não consegue acessar a razão. Aí só a lei funciona mesmo. Então vamos ver aqui livro 7 da Política, capítulo 13. E ele vai tratar da educação na melhor cidade. Como vocês sabem, o livro 7 da Política, o tema do livro 7 na Política é qual é o melhor regime político para uma comunidade em absoluto, em termos gerais. Ou seja, se você tem o melhor povo, o melhor território, os melhores governantes, os melhores recursos naturais, os melhores recursos financeiros, as melhores fronteiras, se você tem tudo que é de bom em termos políticos, assim, não é um ideal porque é realizável, mas é um objetivo factível, né? Realizável, mas está num plano assim de difícil realização, de fato, porque você tem que ter diversos recursos, aí, inclusive população e o povo de determinada índole, determinado caráter já, mas se você tem tudo de bom para constituir assim uma comunidade política, como é que você deveria dispor essa comunidade política? E é isso que o Aristóteles estuda, né? A melhor constituição para a melhor comunidade política no livro 7. E no capítulo 13 do livro 7, ele vai se dedicar ao estudo da educação na melhor cidade. Pincei, então, a Política de Aristóteles no livro 7, capítulo 13. A educação na melhor cidade. Uma introdução é o que ele vai fazer no capítulo 13. Diz ele aqui, importa falar agora do regime em si mesmo, destacando de que elementos e de que qualidade deve constar a cidade que visa uma vida feliz e um bom governo. O bem implica para todos 2 condições. Implica visar corretamente o fim das ações e implica encontrar os procedimentos que melhor conduzem a este fim. Bom, o fim das ações, como a gente já estudou ainda neste semestre, é o objeto da vontade. Então, o bem implica para todos 2 condições. Visar corretamente o fim das ações, ou seja, o fim deve ser claro para a pessoa, né? Você deve ter a sua vontade bem orientada. Como é que você tem uma vontade bem orientada? Praticando atos de justiça, você se torna uma pessoa justa. E aí você começa a querer as coisas da justiça. Ou seja, é necessário desenvolver o hábito da justiça para constituir bem o teu caráter, e o teu caráter consiste naquilo que você quer, na tua vontade. Então, através da constituição do caráter. E mais, como essa vontade é orientada para o fim verdadeiramente bom, e é o fruto da constituição habitual do teu caráter, você vai acabar escolhendo as coisas verdadeiramente justas, verdadeiramente boas, né? Então,
você deve trabalhar com o caráter e com a educação aqui. Segue ele. O bem implica duas condições. Implica visar corretamente o fim das ações e implica encontrar os procedimentos que melhor conduzem a este fim. Essas duas condições podem divergir ou coincidir. Umas vezes determina-se o fim com exatidão, mas falha-se na execução. Ou seja, você quer a justiça, mas não consegue fazer a justiça porque desconhece a lei. Na hora de escolher, você desconhece a lei, desconhece as circunstâncias de alguma coisa e você até quer fazer o que é certo, quer fazer o que é justo, mas não consegue fazer o que é justo. Não consegue escolher o justo, dar a cada um o seu direito e falha na justiça, né? Mas também tem aquele caso agora que me vem à cabeça, que é a acrasia, né? O acrates é aquele que sabe o que é estudado no livro 7 da Ética, Nicômaco, né? Sabe o que é o justo, quer o justo, mas não consegue escolher. Referi a algumas lives atrás, né? O acrates é aquele que começa a poupar dinheiro sempre no dia 1º de janeiro, né? Ou começa o regime, a dieta sempre no dia 1º de janeiro. Ou para de fumar sempre no dia 1º de janeiro. Ele sabe que deve parar de fumar, ele sabe que o certo é ele poupar dinheiro, ele sabe que ele deve fazer uma dieta, contudo ele não consegue escolher isso, né? Então a vontade não consegue se impor em relação à escolha. Então tem essas duas questões aqui que é, primeiro, formar bem o teu querer. Segundo, conseguir impor aquilo que é verdadeiramente correto no teu querer, as tuas escolhas. Bom, segue ele aqui. Outras vezes, estamos de posse de todos os procedimentos adequados, mas erra-se no fim. Bom, esse é aquele que sabe muito bem alcançar os meios. Eu poderia até... Há um vício que aproxima isso aqui, né? O astuto é aquele que consegue alcançar todos os seus resultados. Contudo, o astuto ele falha exatamente no quê? Não é na realização dos seus resultados, porque ele sempre consegue o que ele quer, mas ele quer as coisas erradas, né? Ele quer passar a perna no outro, ele sabe muito bem como passar a perna no outro, né? Então, às vezes a gente erra no fim, às vezes a gente erra nas escolhas para alcançar esse fim. E há vezes até em que não acertamos com nenhuma das duas. Bom, esse é o insensato. Esse é aquele que o Hesíodo dizia aqui. Não sabe o que é bom e não escolhe o que é o bom. Não escuta o bom conselho e não segue o bom conselho, né? E é aquele que, assim... Porque há aquele que sabe o que é o bom e escolhe o bom. Bom, esse é o perfeito, dizia Hesíodo, né? E o Aristóteles até cita o Hesíodo no começo da Ética Nicômaco nessa passagem. Aí depois tem aquele que não sabe o que é bom, mas escuta o bom conselho. Esse ainda tem alguma utilidade. Agora, aquele que nem sabe o que é o bom, o fim, e nem escuta o bom conselho, não escuta o que é bom... Esse aí é imprestável, né? Erra nas duas coisas, na vontade e na escolha. Segue ele. Com efeito, um médico, por exemplo, pode não avaliar bem apenas a saúde do corpo, como também falhar o tratamento de que necessita. É aquele negócio hoje em dia que a gente vê, às vezes a pessoa não é diagnosticada com a Covid-19 e acaba demorando muito para ser atendida, né, ter o atendimento médico hospitalar e aí poder ter salvo a sua vida se forem tomados os cuidados e as medidas, né, oxigenação, intubação e etc e tal, que evitariam males mais graves. Bom, seguindo assim aqui, assim, nas artes e ciências devem dominar-se ambas as condições. O fim em vista às práticas a ele conducentes. Ou seja, se você vai... Por exemplo, né, uma ciência jurídica, que nem a gente está... Vamos começar com a ciência da medicina. Na ciência da medicina, por exemplo, a pessoa tem que saber, né, que tem que primeiro querer curar o paciente, que nem diz o Aristóteles no começo da política. Alguns médicos querem apenas os honorários, né? Se desviam da função, né? O general que quer apenas os despojos da guerra. O primeiro, o cara tem que querer a saúde do paciente. Segundo, o cara tem que diagnosticar a saúde do paciente, né? Diagnosticar qual é o problema. Terceiro, deve aplicar o tratamento adequado para o paciente. O tratamento que pode ser adequado para alguém pode ser inadequado para outra pessoa, pode levar até o óbito. Pode ser a cura ou pode ser a doença também. Então, são nessas duas etapas de retidão do fim e retidão dos meios para o fim, né, e escolher os meios apropriados, é que tem que se acertar para que uma escolha seja boa.
Outros, porém, diz ele, são incapazes de atingi-lo ou devido a alguma falha da natureza ou então devido a uma falta de sorte. A sorte, o Aristóteles estuda também na ética eudêmia e também na física, tá? Diz assim, há coisas que são aleatórias, quando são boas é sorte, quando são ruins são azar. E eu tenho alguns livros aqui, eu tenho a impressão, inclusive, que é a sorte moral, né? A sorte moral. Na Ética Eudêmia ele fala, no final da Ética Eudêmia, a pessoa que teve a sorte de nascer com uma índole boa. É uma questão bem interessante, assim, é um fator que foge da capacidade de escolha do ser humano. Às vezes as coisas dão certo por sorte, ou às vezes o cara fez tudo errado e as coisas ainda deram certo e foi sorte, né? Ou às vezes o cara fez tudo certo e as coisas dão errado por mero azar. Às vezes tem um fator que escapa das escolhas humanas. Então aqui ele traz a sorte como um fator político, mas também pode ser um fator moral. Isso é bem interessante. Alguns podem atingir esse fim, porém outros são incapazes de atingi-lo, ou devido a alguma falha da natureza, ou então devido à falta de sorte. De fato, a vida feliz requer um determinado conjunto de condições materiais. Poucas para os que estão em melhor posição, muitas para aqueles que estão numa condição mais carecida. Bom, aqui é interessantíssimo, né? Se a gente for pensar, muitas vezes a gente pensa, né, na eudaimonia, na felicidade, seja do indivíduo, seja da comunidade, né? O bem do indivíduo ou o bem da comunidade política apenas como uma questão de virtude e fica uma coisa muito teórica. Mas o conceito de felicidade do Aristóteles, ele me parece associar também a necessidade de suprir condições materiais. Afinal de contas, temos uma natureza espiritual, uma psique que a gente pode desenvolver as nossas capacidades, as nossas virtudes, seja no nível ético, seja no nível dianoético. Isso vai nos habilitar a viver uma vida melhor diante das condições que a gente tem, mas também a gente precisa se alimentar, a gente precisa se educar, a gente precisa de casa, a gente precisa de roupa, tem uma série de fatores que contribuem. Esses fatores materiais, eles não são os fundamentais para a nossa felicidade, muitas vezes não estão no nosso controle, e muitas vezes podem ser uma questão de sorte ou de azar, inclusive. Contudo, o Aristóteles até vai dizer, as virtudes são capazes de gerar mais condições, inclusive materiais, para a pessoa ser feliz e preservá-las, e nas deficiências ou nos excessos, as virtudes vão ajudar, inclusive, a pessoa a lidar com essas questões, né? No excesso, por exemplo, de dinheiro e na falta de dinheiro, a virtude vai ajudar a pessoa a enfrentar essas condições excepcionais também. Ele está preocupado aqui no nosso texto em buscar uma felicidade para o mundo humano como ele é. Tá? E ele acha que isso passa pelas virtudes, mas também por fatores materiais, pela vida política e também pela vida filosófica contemplativa. Seguindo ele aqui, por fim, há quem comece desde logo a procurar a felicidade de forma desviada, apesar de possuir as condições necessárias. Uma vez que pretendemos saber qual o melhor regime e qual o melhor regime não é senão aquele pelo qual a cidade está melhor governada, entendendo por cidade melhor governada aquela que o regime promove a felicidade no maior grau possível, é óbvio que não nos deve escapar o que deve ser felicidade, diz o Aristóteles, né? Então, ele está procurando aqui a felicidade em seu grau máximo, né? Fizemos um vídeo em que ele separa a ciência política, uma live que ele separa a ciência política da ciência ética, e ele diz que a ciência ética é parte da ciência política, porque a ciência ética, ela estuda o bem humano e a ciência política estuda o bem das comunidades humanas, logo ela é mais abrangente, inclusive envolve a ética, de modo que, em termos de ordem de ciências, a ciência política, ela busca um bem superior, supremo, né, que é o bem de todos os seres humanos da comunidade política em relação à ética, que busca o bem do indivíduo. Mas na ordem do vir a conhecer, ou seja, na primeira coisa que você vai estudar, primeiro você deve estudar a ciência ética, o bem da pessoa, para depois conseguir entender a menor parte, né, para depois conseguir entender o bem da comunidade política. Então ele está falando aqui da felicidade no maior grau possível para uma comunidade política, né? Por isso que é o final da política. Então segue o Aristóteles aqui no livro 7, capítulo 13, sobre a educação na melhor cidade,
dizendo que já foi referido na ética, se é que tem algum valor os argumentos expostos nesse estudo, que a felicidade consiste no exercício e uso perfeito da virtude, não por condição, mas por um modo absoluto. Por condição, quero dizer, segundo o modo de ação necessário. Por absoluto, entendo o modo de ação intrinsecamente bom. Ou seja, ele está falando, né? Falando em termos absolutos, se a gente não usar nenhum qualificador, a felicidade consiste em viver de acordo com as virtudes. Suponhamos o caso das ações justas. Um castigo ou uma punição justos, infligidos em conformidade, são, na verdade, um ato de virtude, mas decorrem de uma obrigação e são bons porque são necessários. Com efeito, seria preferível que nem o indivíduo nem a cidade recorressem a tais corretivos. As ações cujo fim consiste na honra e na prosperidade são absolutamente nobres. Então, a ideia é que, né, se uma comunidade política, né, fosse composta por indivíduos que apenas agissem de modo nobre e bom, não seria necessário nem as correções nem os castigos. Contudo, sabemos que existem pessoas que se desviam disso. E aí é necessário, tanto para os que se desviam, as correções e as punições, quanto para aqueles que ainda não têm uma vontade bem formada, não visam bem o fim que objetivam, nem os meios para alcançar aqueles fins, é necessário que exista também não só a punição e a correção, mas a punição como ameaça, porque esses não vão se orientar para o que é bom, para as ações nobres, para as ações justas, em razão da sua nobreza e da sua justiça. Esses vão se orientar para essas ações por medo da punição. Então a punição tem um duplo fator aqui que o Aristóteles já reconhece lá na Grécia Antiga, né? Para os estudantes de introdução ao estudo do direito, existe a coercitividade e a coercibilidade, né? A punição, ela pode ser tomada na lei tanto como uma possibilidade de ocorrer que dissuade você de praticar alguma ação, ou seja, não vou tomar do que é o do outro porque isso pode ser crime. Então a punição acaba sendo um fator dissuasório da prática de uma ação viciosa, de uma ação injusta. Mas se você praticou aquela ação já, né, isso é do ponto de vista do legislador, isso é interessante também, né, ou da pessoa que atua na sociedade. Mas se você praticou aquela ação, o juiz vai tomar aquela punição como uma medida para corrigir a injustiça, a desigualdade que você gerou na sociedade. Então aí a punição ela entra não como um fator dissuasório, mas sim como um fator corretivo. E isso importa, se você for pensar, né, em termos de pena, você deve ser punido por aquilo que você praticou ou por aquilo que os outros não deverão praticar? Será que punir alguém como bode expiatório, né, para que os outros vejam o exemplo e não pratiquem aquela ação, é uma punição justa? Na lei, a punição tem esse fator dissuasório, mas quando aplicada a uma ação injusta, ela deve corrigir a desigualdade que a pessoa ocasionou, não que as outras deverão não ocasionar. Então, isso é bem importante para o cálculo da pena e para a condenação e correção da ação de alguém. Se alguém é punido não pelo que ele fez, mas por aquilo que os outros não deverão fazer, na verdade ele está sendo punido por ações que ele nem pôde escolher e nem sabe se irão acontecer no futuro. É uma punição injusta, né? Então, enquanto ameaça, enquanto fator dissuasório, a punição deve vir com base naquilo que as pessoas não deverão fazer. Com base, tomando como consideração a punição da lei como correção do que a pessoa fez, a pessoa deve ser punida em função do que ela praticou, não em função daquilo que os outros não deverão praticar. Primeiro, porque é incerto se vão praticar ou não, né? A pessoa vai ser punida por um fator incerto, né? Segundo, porque não está no arbítrio dela, ela deve ser punida por aquilo que ela escolheu fazer, porque estava na vontade dela, não aquilo que os outros poderão ou não escolher fazer ou não. Vale lembrar o que o Aristóteles já apontou aqui. Seria melhor não se socorrer da punição. Eu estou escrevendo um trabalho sobre justiça e punição, e um dos fatores que eu coloco ali, assim como de sensatez, de razão, né, de racionalidade da punição,
é que, de fato, se a mesma conduta ela pode ser estimulada através do prêmio em vez da punição, é melhor a gente escolher premiar, né? Por exemplo, se você pratica uma infração de trânsito, no direito de trânsito brasileiro, você sofre uma punição, que é uma multa pecuniária e pontos na carteira, e pode ter até suspenso o direito de dirigir e outras consequências. Mas se você não sofre, aqui no Rio Grande do Sul, você pode ter desconto no imposto sobre o seu veículo. Então, se a ideia da legislação é educar o cidadão para ter um bom comportamento no trânsito e zelar pela vida e respeitar as regras, muitas vezes a gente obedece mais à legislação de trânsito para não perder o desconto do imposto de IPVA, do que propriamente com medo da sanção, né? Com medo da coerção que a lei pode infringir. Às vezes o desconto, inclusive, é mais significativo. Então, premiar é uma forma de interferir nos hábitos das pessoas também. Se você quer estimular a usar alguma determinada modalidade de hábito, premie claramente esses hábitos. Se você quer dissuadir aqueles hábitos, você pode punir também. Seria melhor que a gente estimulasse os hábitos na população através de prêmios, não de punições, segundo Aristóteles. E eu concordo com ele. A bondade está mais em premiar, não em punir, né? Mas é necessário também punir, porque você não pode premiar, por exemplo, quem não mata ninguém e é necessário punir quem mata alguém, é necessário punir o assassino, não premiar quem não é o assassino. Então aí depende exatamente do ato, da gravidade, das circunstâncias, tem várias coisas. Então, seguindo aqui, o ato de punir e castigar decorre de uma escolha de algo que é, num sentido, um mal. O ato de visar a honra e a prosperidade, pelo contrário, cria e gera qualquer coisa de bom. E eu concordo com Aristóteles, ele acabou de dar o princípio filosófico por trás do que eu acabei de explicar para vocês, né? O homem íntegro pode até fazer bom uso da pobreza, da doença e dos outros infortúnios. O fato, porém, é que a felicidade é o oposto das coisas más. Na verdade, já tínhamos referido na ética que o homem bom é aquele para quem, devido à virtude, os bens são bens em absoluto, sendo evidente que o uso que faz desses bens em si será necessariamente bom e nobre. Por isso, se pensa que os bens exteriores são causa da felicidade, como se na prática virtuosa da cítara dependesse mais do instrumento do que do talento do artista. Aqui, de novo, Aristóteles matando a pau aqui, né, com lições de ética e política para nós. Não é que o dinheiro seja felicidade, não é que o prazer seja felicidade, não é que a honra seja felicidade. Então não é que essas coisas exteriores sejam felicidades. Elas são verdadeiramente boas para quem consegue fazer bom uso delas. E quem é que consegue fazer o bom uso delas, né, da honra, da glória, do poder, da riqueza e do prazer? A pessoa que desenvolveu o seu caráter e sabe o que é apropriado nessas coisas, né? Esse sim consegue fazer o bom uso verdadeiramente falando. Para ele, né, para o virtuoso, como diz Aristóteles, e esses bens que não são bens em absoluto, para ele se tornam bens em absoluto, porque ele vai fazer o bom uso do dinheiro, o bom uso da glória, do poder, da fama, nesse caso, viram bens em absoluto. Imaginem um usuário de crack ou um usuário de alguma droga muito pesada, né, que afeta gravemente a saúde da pessoa e a sanidade da pessoa, o crack eu acho que é uma das mais pesadas, ganhar um prêmio na loteria, receber algum valor considerável. Ele vai usar todo esse dinheiro que ele receber para consumir droga e vai estar numa pior situação, não numa melhor situação. Então o dinheiro para ele não vai ser um bem, no caso específico. A pessoa tem que ter, no caso, temperança, né, para saber justiça, temperança, prudência, sensatez, coragem para saber fazer o bom uso desse dinheiro. Ou seja, a beleza não está no dinheiro, a beleza não está na glória, a beleza não está na fama, a beleza não está no prazer, e hoje em dia poderíamos readequar o Aristóteles para os dias de hoje, né? A beleza não está na posse de bens de consumo divulgada nas redes sociais, né? Aonde está a beleza? A beleza está exatamente na virtude. Como diria o Aristóteles, a beleza não está na cítara, mas no citarista, aquele que toca esse instrumento musical, né? Então também, a beleza não está nestes bens, mas sim na pessoa que faz bom uso destes bens. Bom, seguindo,
Do que foi dito, segue-se necessariamente que o legislador, e agora nós estamos falando de direito, né? Então a preocupação passa a ser uma preocupação jurídica. O nosso grupo de pesquisa nesse semestre está estudando as relações entre ética, política e justiça e passa pelo direito e pela educação cívica, né? Este capítulo é sobre educação cívica, inclusive. Do que foi dito, segue-se necessariamente que o legislador deve dispor certos elementos e procurar outros, que dependem da sorte, a que reconhecemos preponderância e admitimos que a sorte é soberana. Então tem algumas coisas que de fato decorrem da sorte. Por mais que você se esforce, ainda vai ter um caráter de aleatoriedade, que se for para bem é a sorte, se for para mal é azar, né? Você não é fonte daquilo, você não é princípio daquilo, mas há muito do que você pode ser princípio das escolhas. A cidade equilibrada não é obra do acaso, mas do conhecimento e da vontade. Então aqui começamos a entrar num ponto bem interessante. Então uma cidade feliz e equilibrada, eu acho que aqui deve ser cidade Spoldaion, deixa eu ver se eu acho no grego aqui, tá? Tode Spoldaion, Einai ten Polin, tá? Então é a cidade, os Poldaios é o homem maduro, né? Então a cidade madura, equilibrada, não é obra do acaso, mas do conhecimento e da vontade. Então aqui nós estamos entrando, ó, conhecimento, razão, vontade, o hábito. Como é que você constitui como é que você constrói uma boa constituição numa comunidade política? É necessário que pelo menos o legislador tenha conhecimento, e isso depende de ciência, pelo menos da ciência prática, e é necessário que ele tenha a vontade bem orientada, e isso é o hábito. Então são dois princípios aqui que nós estamos começando a trabalhar dentro da alma humana, que vai se refletir na legislação, que a alma humana, né, que o legislador, se a gente for pensar o legislador não como uma figura hipotética, mas como, né, aquelas pessoas que ocupam o Congresso Nacional lá e podem estar numa situação de fazer uma Constituição nova, no caso de uma Assembleia Nacional Constituinte, ou mesmo a lei nova, né? Quando forem fazer a lei nova, aquilo é feito por pessoas, não por deuses, né? Então, o corpo legislativo, as pessoas que integram lá, para a gente ter uma comunidade equilibrada, é necessário que as pessoas que integram o poder legislativo sejam pessoas que tenham a sua vontade bem ordenada e tenham também, né, um conhecimento não técnico, nem um conhecimento científico, mas um conhecimento prático do que é a felicidade humana e de como aquela comunidade consegue alcançar o seu bem, né? Então, aqui ele está entrando, né? A cidade, isso aqui assim, poderia ser epígrafe de alguns trabalhos, né? A cidade equilibrada não é obra do acaso, mas do conhecimento e da vontade. Diz o Aristóteles: uma cidade é equilibrada quando os cidadãos que participam no seu governo são também equilibrados. Temos, por conseguinte, de investigar como pode um homem tornar-se bom. Na verdade, sendo possível que todos sejam bons coletivamente, sem que cada um seja bom individualmente, o melhor é que cada cidadão individual seja bom, já que a bondade de todos depende do bem de cada um. Bom, isso aqui é tanta coisa para mim, isso aqui tipo assim, é o que eu estudo hoje em dia, né? Conseguimos ter boas leis sem termos bons legisladores, sem termos legisladores equilibrados e que consigam, né, manejar bem a sua vontade, tenham virtudes éticas e dianoéticas desenvolvidas e tenham se dedicado ao estudo da ciência ética e da ciência política, se não apenas teoricamente, mas pelo menos praticamente, o Aristóteles diz que não. As pessoas são fundamentais nesse processo de constituir bem uma cidade, uma comunidade política e constituir bem as suas leis. E a comunidade vai refletir essas leis. Essas leis vão corrigir os vícios e vão premiar as virtudes. Então, é necessário que quem for arquitetar a política, arquitetar a Constituição e arquitetar um sistema legislativo, seja também uma pessoa boa para ele poder enxergar com clareza o que ele está fazendo. Senão, só vai buscar preservar os seus interesses e a nossa Constituição e as nossas leis serão colchas de interesses, né? Colchas de retalhos de interesses, puxando para cá, puxando para lá, e no máximo a gente consegue, assim, pelo menos aplacar os ânimos, coisa que hoje já seria talvez
um grande bem, se a gente não tivesse facções tão antagônicas, né, e tão chocadas dentro da comunidade. Talvez aplacar os ânimos já fosse um grande bem, mas há coisa melhor do que simplesmente aplacarmos os ânimos. Para construir um bom prédio precisamos de um bom arquiteto, né? Para construir boas leis, para instituir boas leis e uma boa ordem jurídica, precisamos de bons e equilibrados legisladores. Não, aqui não é só necessário um senso estético, e é importante, que nem eu falei, né? O senso do belo, mas também o senso do que é bom. E aí já não é tão fácil. Boas leis serão fruto de bons seres humanos, né? E bons julgamentos de acordo com essas leis, que é a segunda dimensão, se você tem boas leis e depois é necessário que você corrija as pessoas, será fruto de bons juízes. Não basta um poder judiciário, né? Não basta um juiz que seja a boca da lei, como diria o Montesquieu. Ele deve ser a boca da lei, mas ele deve ser uma boa boca da lei, senão ele sempre vai tender a se desviar quando os seus interesses estiverem, ou seus preconceitos estiverem em jogo. Seguindo aqui, existem 3 fatores para os homens se tornarem bons e íntegros. E aqui é fundamental, eu acho que aqui, assim, por isso que eu escolhi esse trecho, né? É cheio de frasezinhas, assim, fundamentais. Então, quais são os 3 fatores que tornam as pessoas boas e íntegras? A natureza, o hábito e a razão. Vamos pegar em grego aqui, porque isso aqui é bem importante. Physis, ethos e logos, né? Quais são os 3 fatores que fazem com que o ser humano se torne uma pessoa boa? A physis, o ethos e o logos, isto é, physis, a natureza, o ethos, o hábito e o logos, a razão. Em primeiro lugar, é preciso nascer como ser humano e não como qualquer outro animal, e além disso, com uma certa qualidade de corpo e alma. Há qualidades que de nada servem à nascença porque os hábitos modificam-nas. A natureza fez-las capaz de serem modificadas pela força e pelo hábito, para melhor ou para pior. Os outros seres animados vivem por impulso natural, embora alguns sejam tenuamente guiados pelo hábito. Mas o homem, para além da natureza e do hábito, é também guiado pela razão. Só ele a possui. Por isso, estes 3 fatores devem ser sintonizados. Muitas vezes os homens com efeito são levados a não seguir a natureza e o hábito, se a razão os persuade de que caminho é o melhor a ser seguido. O ser humano tem uma natureza que ele já nasce, e a gente poderia chamar de primeira natureza. Mas, além dessa natureza que ele já nasce, que dá determinadas inclinações, impulsos, ele pode se acostumar, né, a habituar a agir de modo diferente. Então, pode ser lá que uma criança pequena vá no supermercado e pegue uma barra de chocolate, por exemplo, né? E aí o pai pode educar ela dizendo, meu filho, você não deve fazer isso, corrige. E essa pessoa pode, né, essa inclinação que ele teria a pegar, mesmo que é do outro, uma inclinação natural, um impulso infantil de fazer isso, pode ser desenvolvida habitualmente para se tornar uma pessoa justa. Se a correção apropriada é feita no momento apropriado, isso pode ser feito. E isso pode levar a criança, quando amadurecer e for um adulto ou um jovem adulto, ser uma pessoa justa, não necessariamente uma pessoa injusta, se a correção apropriada e a educação apropriada foi feita, né? Agora, por outro lado também, mesmo que a pessoa tenha uma condição de coragem, de justiça, de temperança, assim, impulsos iniciais nesse sentido, e quando for se desenvolver, for desenvolvendo a razão, isso não for estimulado ou for dissuadido, seja pela família ou seja mesmo pela sociedade, pelo direito, isso pode gerar o efeito inverso, né? Completamente inverso, ou seja, a pessoa pode se desenvolver uma pessoa viciosa. É aquilo que muitas vezes meus alunos, nas aulas de ética e de teoria da justiça, me propõem como objeção, né? Quando a pessoa se cria, nasce num ambiente que é promíscuo, que é cercado por tráfico de drogas, violência e etc e tal. Claro que isso pode influenciar na educação, né? Tem 2 fatores aqui. Se a gente tivesse que pensar como um arquiteto social, a gente deveria tentar corrigir isso para que os jovens se formassem apropriadamente de maneira virtuosa. Segundo, tem um outro fator que, se isso não é possível, pelo menos a lei ela é capaz de impor novos hábitos, impor hábitos a estes jovens, né, que é o que o Aristóteles vai dizer, né? Sobre a natureza nós não temos o que fazer, que é a primeira natureza, mas a gente pode modificar ela
né? A gente não tem como atuar sobre o que a pessoa já nasce, com determinadas inclinações ou não. A gente pode modificar ela através da educação ou através do hábito. E o hábito vai ser gerado através do prêmio ou da punição. Melhor seria se fosse o prêmio. Mas tem algumas condutas, que nem eu falei, que não há outra alternativa senão punir-se. E por final, né, não basta só gerar o hábito, não basta a pessoa ter uma inclinação natural. A gente deve reforçá-la através do hábito e desenvolver a segunda natureza. E não basta a pessoa ter o hábito, ou seja, o caráter, a consciência formada de determinada forma. A pessoa deve se dedicar ao estudo da ética e da ciência política, porque isso vai tornar, que nem diz o Aristóteles no livro 1 da Ética Nicômaco, os objetivos, os alvos dessa pessoa mais claros. Essa é a função da ciência prática. Está dito no livro 1, ele diz no finalzinho do livro 10 também, né? Ou seja, a ciência ética, ela tem esse condão não de conhecer algo, mas de fazer com que você se torne uma pessoa melhor. Quem estuda ética e política, estuda para modificar-se a si próprio. Como diz ele no livro 1, capítulo 2 da Ética Nicômaco, o estudo da ciência ética leva a pessoa que objetiva se tornar uma pessoa melhor, leva ela a ter mais claro o objetivo. É como se o arqueiro conseguisse limpar o alvo para enxergá-lo melhor. Então, tem um caráter prático, não é apenas um caráter teórico. Definimos já, pois, que condições é necessário ter os cidadãos para serem mais facilmente moldados pelo legislador. Tudo mais diz respeito à educação. Aprenderão, em parte pelo hábito, em parte pela instrução. Ou seja, o hábito, a primeira natureza é uma questão de sorte ou azar, ter boas inclinações. A segunda natureza já é uma questão de adaptarmos, de criarmos os hábitos apropriados, né? Desenvolvermos a pessoa no sentido de reconhecer os princípios verdadeiros de ética e de justiça. E isso se dá pela ação do legislador, premiando ou punindo. E a terceira natureza, que é a natureza racional, essa vai se dar através, a gente pode desenvolvê-la através da educação. E com isso, encerramos o nosso encontro hoje do Grupo de Pesquisa em Filosofia do Direito, em que tratamos a Política de Aristóteles, livro 7, capítulo 13, a respeito do papel da lei e da educação na formação ética para fins cívicos na melhor comunidade política. Um abração para todos vocês, vejo alguns logo mais no Google Meet. Abração, boa semana!